Oi pessoal, esse é mais um vídeo do canal Educaberge e hoje nós vamos trazer um tema que foi solicitado por vocês mesmos, que é quais são as profissões que vão acabar no futuro. Isso é muito complicado, a gente sentou, pensou o que a gente ia falar e foi pesquisar um pouquinho. Então assim, muita coisa a gente olha, me parece um pouco de futurologia, que são opiniões, que não é muito certo. Então nós trouxemos aqui, fizemos várias pesquisas e trouxemos um material que a gente achou mais interessante sobre o tema, porque realmente a automatização é certa e a gente vê em vários, principalmente nos países mais desenvolvidos, que algumas profissões já entraram em decadência. Então, é sobre isso que a gente vai falar. É aquela história, não é o que vai acabar, é quais são as profissões mais ameaçadas e o que já está entrando em decadência, o que a gente está vendo no mercado. Então, tem um estudo da PricewaterhouseCoopers que mostra exatamente isso, que até 1/3 dos postos de trabalho nesses países mais desenvolvidos podem ser ocupados por robôs até 2030. Então, a gente pesquisou e tem aqui um especialista de uma plataforma de tecnologia, disrupção, que é professor da fundação também, se chama Arthur Igreja. Ele fez um estudo para a revista Exame com a lista das profissões que podem acabar até 2030, porque quando a gente pensa no que pode ser automatizado, a gente pensa muito, produção em série, não é mais. Antigamente, quando teve a Revolução Industrial, entrou a produção em série, que as máquinas entraram fazendo tudo que as pessoas faziam, que era automático. Agora não, a gente está tendo a nova revolução, que são as redes neurais e a inteligência artificial. As máquinas, além de fazer o mecânico, elas estão pensando também, mas não é tudo que elas podem fazer. Porque, mesmo do pensamento, existem coisas que não são lineares, que não são ocupadas. Até quando falam, advogado vai acabar. Eu discordo, porque os processos não são iguais, os processos não se repetem. Então, é lógico que tem aquelas coisas que são automáticas, que, por exemplo, processo administrativo. Você entra e todo mundo tem aquelas mesmas condições, isso sim, esse tipo de advogado, esse tipo de processo pode ser automatizado. Agora, um processo onde eu discuto com você, tanto que isso até se ampliou hoje, tem as câmaras de mediação. Por quê? Porque são processos que têm várias consoantes, são vários fatores determinantes. Isso sempre precisa ter a pessoa para julgar e a pessoa que vai defender você. Então, vamos lá, a lista das profissões que foi elaborada pela revista Exame, de profissões que podem acabar até 2030. A gente se pegou um pouco nessa justamente por quê? Porque é um prazo menor, é o que vai acabar daqui a muitos anos. Então, são profissões que, se você estiver se preparando, já estão prestes a acabar e que já estão com algum processo de substituição. Então, a primeira, piloto de avião. Essa eu até fiquei chocada. Falei, piloto de avião, e aí me explicaram. O termo piloto automático já vem sendo utilizado justamente porque tudo está sendo feito por computador. Então, realmente, a interferência humana hoje ainda existe, mas é muito pequena. E eles preveem que diversas empresas já têm aviões 100% autônomos, então assim, o piloto em si vai acabar. É lógico que quem estiver lá é uma pessoa que precisa entender das máquinas, porque a gente ainda não tem essa autonomia. Hoje, se tiver um problema com a máquina, entra a automação. E o que eles pensam? É de ter esse suporte também de outra máquina, né? Então, eles apontam que realmente provavelmente os voos vão ser feitos sem a presença de humanos nessa coordenação. Então, até 2030 eles estão testando isso e vamos ver o que vai acontecer. A segunda, em 2025 eles preveem que o anestesista vai acabar. Tem a Johnson, ela desenvolveu um robô que se chama Sedacis, que ele aplica essas anestesias e vai monitorando, e com as máquinas é tudo feito com acompanhamento e acompanha múltiplos procedimentos. Um robô só consegue fazer com várias, então eles preveem que essa profissão também vai acabar. Analista de investimento, porque também, desde o ano de 2000, lá em Wall Street, 1/3 das vagas já desapareceram. Por quê? Justamente pela questão de inteligência artificial. Como o investimento é uma coisa que você vai colocando todas as métricas numa planilha, você tem tudo, pode ser analisado, ele pode ser feito com uma máquina, não precisa realmente
de uma pessoa. Se tiver, você tem uma que vai estar fomentando isso e várias, e a máquina vai fazer todas essas análises. Então, é uma profissão também que está um pouco em decadência. Engenheiro de software. Aí tem até, eles falam que vai ser automatizado até 2027. Então, qual a justificativa dos especialistas? Os engenheiros de software ainda hoje são muito escassos e ganham muito dinheiro, porque no Vale do Silício são muito valorizados. Então, eles foram criando máquinas, justamente por a escassez da mão de obra, que pudesse ter essa inteligência artificial e até pegar os frameworks de alto nível e fazer essa engenharia. Então, a gente vai precisar dos analisadores, das pessoas dos analistas de negócio, os que vão fazer, mas a engenharia do software é uma coisa que está se desenvolvendo. Até 2027 a gente acha que vai ter máquinas com autonomia para fazer. Contadores e auditores até 2030. Tem uma... a gente vê o processo, o aumento do uso do blockchain e de digitalização dos processos todos. E a gente acha que... Tem um site brasileiro que se chama o Contabilizei, que é um exemplo disso. Ele é todo informatizado, ele já consegue fazer tudo. Você vai fomentando as informações e ele vai sozinho, ele consegue fazer todas as etapas. Então, a gente acha que realmente, não só a gente, né, isso é um estudo, que vai ter a questão da contabilidade vai perder muito para a parte automática. Headhunter e recrutador, porque também a mesma coisa, a gente hoje já tem vários sistemas, ele vai ter essa match, ele vai fazer o match entre demanda e oferta, você vai ter lá, você vai disponibilizar dentro do sistema a sua vaga e ele consegue analisar até foto. Você pode conseguir, você consegue colocar, isso já está sendo previsto para 2023, a gente já está entrando em 2020, então daqui a 3 anos se prevê que isso já vai ser todo feito pelo computador, porque você coloca a sua demanda, os seus parâmetros, suas necessidades para a vaga e o robô consegue ver exatamente tudo, até a parte de foto, tudo. A gente acredita que só a entrevista final pode ser feita, mas não precisa ser um recrutador, pode ser diretamente a pessoa que está requisitando a vaga, e a entrevista pode ser feita também hoje a gente está vendo um caminho grande de entrevistas por internet. Assistente jurídico, volta naquilo que eu falei, é a 7ª, que eles acreditam que é a partir de 2020 já. Então, a gente já entra esse ano com uma grande queda de necessidade de assistente jurídico. Foi a revolução dos sistemas como o Watson e outros que tem também, que eles fazem essas tarefas. Os advogados continuam com a parte de interpretação e deduções, até porque os problemas que vão surgindo muitas vezes são únicos, nunca apareceram, as questões vão mudando, até mesmo com essa tecnologia toda. Então, a gente tem um parâmetro muito grande de alguns tipos de processos, mas as questões com essa tecnologia toda, as relações mudando, a gente não sabe nem quais são as próximas discussões que teremos. E aí a gente precisa da interpretação nova, mas a parte de comparação, de fazer assistência, de pegar para o próprio advogado, isso é tudo já eletrônico. A 8ª é que é repórteres jornalistas. Até tem um site, The Verge, que mostra isso bem, que muitos relatórios já são produzidos pela inteligência artificial também. Os computadores conseguem pegar, fazer esse parâmetro e fazer diversos tipos de compilação de materiais. Você pode começar a pedir a pesquisa daquele tema e ele consegue fazer. Já tem diversos sites que são alimentados todos sem a presença de humanos. Então, não quer dizer que vai acabar, mas pode diminuir vertiginosamente. Tem aqueles de campo e tudo, porque nós temos essa pesquisa. Analistas financeiros, antes a gente já tinha falado aqui do analista de investimento, o financeiro segue a mesma linha, porque o investimento é uma coisa, finanças é outra, mas ele segue a mesma linha de raciocínio, a questão já está em processo, tanto que em 2022 a 25 a gente já está sentindo isso. E corretores, a última, corretores de seguros e analistas de risco. Então, vocês podem ver que são todas profissões na mesma linha, que fazem essa questão de análise, que pegam dados para parametrizar e fazer estudos. Essas profissões que trabalham com essa compilação de dados realmente
está perdendo para os robôs, porque eles são muito mais dinâmicos e têm capacidade de analisar por minuto uma capacidade muito maior que o ser humano. Então, assim, tem várias profissões que estão realmente acabando, o mercado está mudando, é importante a gente acompanhar, é importante a gente ficar de olho nisso, quais são as novas oportunidades, o que cresce, principalmente quem está começando uma carreira, porque se você vai fazer uma faculdade, se você vai fazer, seja um curso técnico, como é que você vai caminhar? Esse curso vai te levar a quê? Porque se for para levar uma profissão que está acabando, não faz sentido. Você tem que pensar quais são as novas perspectivas e pensar sempre que o que está sendo valorizado agora é muito mais as questões de criatividade, as questões que você precisa pensar mais. O médico, o anestesista, a gente vê essa perspectiva, mas já o cirurgião não se vê. Por mais que ainda tenha robôs e tudo, eles precisam ser operados, eles precisam ter a delicadeza do humano, até para pensar na solução dos problemas, porque é o que falo, nunca é igual uma cirurgia a outra. Não tem como fazer um parâmetro disso, porque não são iguais. Os cistos, os tumores, enfim, são todos diferentes, as coisas são diferentes, as doenças são diferentes. Agora, se você quiser saber se a sua profissão está arriscada, a gente achou um site muito legal, que é Will Robot Stake My Job. É bem legal. www.willrobotStakeMyJob.com. Porque lá você coloca o seu cargo, a sua profissão em inglês, tá? Dá uma passadinha no Google, se você tiver dificuldade antes, bota para ver qual é a profissão, nome em inglês, e ele abre. Como é que isso é hoje? Nos Estados Unidos, não tem esse estudo para o Brasil, mas como isso está hoje no mercado lá, qual é a perspectiva que se acha, o que vai acontecer, é bem interessante. Nos próximos anos, você dá uma acompanhada, você vê, para você pensar o que você pode investir e até mesmo na sua carreira. Se você é um analista de risco, o que você pode fazer com esse conhecimento para você continuar no mercado, você continuar sendo uma pessoa aproveitada no mercado e desenvolver competências. Mas aí já é uma questão para um outro vídeo que a gente vai fazer depois sobre a questão como desenvolver competências. Então, gente, essa é só uma pincelada, já que pediram para falarmos sobre isso. Lembrando que existe essa questão, muita coisa ainda são opiniões, então é difícil fazer, existe muita coisa que as pessoas fazem previsões até sem ter um embasamento. Essas que a gente trouxe são coisas com um padrão menor de tempo e que já estão acontecendo, que já são mudanças que já estão no decorrente do tempo. Então, tudo que a gente for descobrindo novo, a gente vai trazer para vocês. E não esquece, se você está curtindo o nosso vídeo, se você está achando bacana, segue a gente, coloca aqui nos comentários quais são as ideias que vocês têm. Essa daqui já foi um pedido anterior. Então, quais são as ideias, o que você quer fazer, que a gente vai pesquisar e trazer para você. Obrigada.